estamos mesmo em cima da hora, demorou 3 anos, mas finalmente podemos funcionar com a comunidade de energia e que é a primeira do país. Se conseguirmos produzir esta energia mais barata, podemos interferir aqui no preço da água ao agricultor. Grande parte do regadio do Alentejo precisa do mais antigo, está fora das previsões neste momento da estratégia da água que une. Por exemplo, o Roxo ficou para ali com se calhar 20% ou 25% previstos dos investimentos que ele necessita. O dinheiro não vai chegar para tudo. Porque é que também não se introduz aqui uma variável de investimento privado na questão da água? Nós não podemos estar à espera que o Estado pague tudo. Bem-vindos ao FENARRECcast, o podcast da Federação Nacional de Regantes de Portugal. Eu sou Anélia Silva, jornalista e produtora de conteúdos em agronegócio. Este podcast tem o apoio da Magos Irrigation Systems. Hoje estamos em Beja a gravar este episódio nas instalações da Magos Irrigation Systems, na semana em que decorre a Ovibeja, cujo lema é Mais Agricultura, Mais Futuro. E sem dúvida que o regadio sustentável é sinónimo de mais futuro para o Alentejo e para o país. E os meus convidados são João Dotti, CEO da Magos S.A., seja muito bem-vindo. Muito obrigado. António Parreira, presidente da direção da Associação de Beneficiários do Roxo, seja bem-vindo. Obrigado. E Joaquim Banza, sócio-gerente da Agroval Longo, seja bem-vindo. Obrigado, Nélia. Hoje começamos pelo tema da energia, que representa uma parcela cada vez mais elevada no custo da distribuição da água para a agricultura. E por esse motivo, a Associação de Beneficiários do Roxo investiu na construção de uma central fotovoltaica no seu aproveitamento hidroagrícola e acaba de criar uma comunidade de energia renovável. E perguntava então a António Parreira o que é que motivou a vossa associação a criar esta comunidade de energia renovável, como é que vai funcionar, quem é que vai poder beneficiar no fundo desta energia limpa e eventualmente mais barata, e também se isso pode refletir-se de alguma forma no preço da água que os regantes do perímetro utilizam. Bom dia, Nélia. De facto, essa pergunta é interessante. Ela veio, a intenção de formar a comunidade de energia já tem alguns anos. Nós já a submetemos para aprovação há 3 anos. Posso lhe dizer que ela está pronta para funcionar desde a semana passada. Portanto, estamos mesmo em cima da hora, demorou 3 anos, mas finalmente podemos funcionar com a comunidade de energia e que é a primeira do país. O que é, talvez, começar portanto, a motivação da associação foi sobretudo por isto, porque de facto a energia subiu muito. Em termos gerais, poderia dizer que a energia representa 50% do custo da água, o que é muito elevado, e portanto a primeira finalidade foi isso, tentar que os agricultores não tivessem uma água demasiado cara e que nós pudéssemos interferir aqui no custo da energia e baixar o preço da água. Foi essa a intenção. Daí a intenção de avançarmos para a primeira construção, a construção de painéis fotovoltaicos, uma central fotovoltaica, com custos da associação. As pensas da associação foram 300 mil euros que nós investimos nos primeiros painéis fotovoltaicos. Depois começámos a pensar, porque numa associação de regantes, como na agricultura, nós temos períodos em que regamos, temos períodos em que não regamos. E, portanto, temos aqui um período em que estamos a produzir energia e o que é que lhe fazemos? E, portanto, a situação que temos de fazer é injetá-la na rede e pagam-nos. Pagam-nos aquilo que entendem que devem pagar e que são preços relativamente baixos. Então, para tentar, e como tínhamos já na nossa estratégia discutido e queríamos continuar com a produção de energia, então vamos criar uma comunidade de energia. O que é isto, uma comunidade de energia? É um conjunto de pessoas que se juntam, que produzem energia, que consomem energia. Portanto, há produtores e há consumidores. Há um contrato entre ambos. É evidente que por este contrato nós quem produz pode vender a preços mais altos do que aquilo se vendesse injetando normalmente na rede, no mercado normal, e para quem compra, consegue comprar a preços mais vantajosos se comprar no mercado normal da energia, da sua aquisição. Portanto, é uma vantagem para todos. E aí nos pusemos a criar a comunidade de energia com este objetivo. Neste momento a comunidade está criada, está a ser posta em funcionamento agora, em que temos, neste momento o único produtor é a Associação de Beneficiários do Roxo, temos já utilizadores, parceiros nossos,
nomeadamente uma fábrica de manilhas que está lá próxima, a Transwater, entre outros, e a seguir irá crescer. Poderão haver, há mais utilizadores interessados em entrar para a comunidade, porque vão ter preços mais vantajosos do que no mercado, e possivelmente haverá também mais gente a produzir energia que também queira entrar para esta comunidade. Qual é que é a previsão da quantidade de energia que será produzida nesta comunidade? Neste momento, nós, esta primeira central fotovoltaica que fizemos, as peças da associação, depois concorremos a um projeto no PRR e instalámos, com um investimento de mais 700 mil euros, e investimos em mais painéis. Uns deles até inovadores, que ficam sob o canal condutor geral, portanto não ocupam praticamente espaço, têm a vantagem de receber energia solar diretamente e energia refletida pela água. Depois também tem a capacidade de, por estar próximo de um lençol de água, ter uma temperatura mais amena e poder ser mais eficiente em termos da produção de energia. Ao mesmo tempo, e se isto acontecer, será uma grande mais-valia, provocam algum ensombramento do canal que diminui a evaporação e, sobretudo, a mais-valia de todas era não reduzir a produção de algas, porque um dos grandes problemas é algas, como produzem ensombramento, pensamos que poderá reduzir a produção de algas e seria bastante vantajoso com estes painéis. Com todos estes que temos agora e que já estão em funcionamento, que são o sistema fotovoltaico, nós estamos a produzir cerca de 1 megawatt. As nossas necessidades em termos da associação são cerca de 3 megawatts. Portanto, faltam-nos ainda aqui 2 megawatts. Nós estamos a produzir 1/3 das nossas necessidades. Quais é que são os próximos passos, então, neste caminho de sustentabilidade energética no vosso aproveitamento hidroagrícola? O que nós queríamos era isto, ter um sistema todo com água com pressão junto ao agricultor, que é muito mais fácil de nós gerirmos, mais eficiente, menos perdas e ao mesmo tempo o agricultor muito mais fácil. E para nós, que se conseguirmos produzir esta energia mais barata, podemos interferir aqui no preço da água ao agricultor. Porque uma coisa é o custo da água, outra coisa é o custo da energia. E, portanto, com esta energia podemos ter aqui uma interferência bastante grande junto do agricultor, com um preço mais simpático em termos da água. Esta é a nossa estratégia, e por isso estamos com um outro projeto, que é o projeto da modernização do perímetro, para ter todo o perímetro em água com pressão, com energia produzida por nós. Nessa questão da pressão da água no perímetro, qual é que é atualmente o grau de eficiência que conseguem atingir aqui no Roxo? Grau de eficiência em termos de distribuição da da água. Bem, o grau de eficiência temos que o repartir. Se vamos falar no canal condutor geral, a eficiência é baixa. Temos grandes perdas, porque o canal tem 60 anos, precisa ser reparado, já o submetemos ao PDR, foi aprovado, mas depois não houve financiamento, são cerca de 4 milhões de euros. Está agora aprovado também, ainda antes da água que une ele já estava aprovado, mas ainda não conseguimos dinheiro para o reparar. E, portanto, as paulas estão completamente rotas, enquanto ele não for reparado, nós temos perdas, não podemos fazer nada. Nós vamos remendando, a associação todos os anos gasta lá bastante dinheiro, mas são remendos que vamos pondo, como a tela asfalto e que há aqui um buraco, vamos tapá-lo para perdermos menos, mas isto não é a solução. Tem que ser mesmo renovado esse canal condutor geral, é uma das coisas que nós temos esperança que a água que o venha a dar dinheiro para ele, não vemos lá essa medida específica para o canal, que ficamos surpreendidos com essa situação, mas esta é uma das situações. Dentro do perímetro de rega com pressão, nós temos aqui perdas na ordem dos 5%. Portanto, temos uma eficiência na ordem dos 95%. Portanto, bastante ou elevada. muito próximo disso. Muito bem. Queria só dizer uma coisa, em termos de energia, nós temos um outro projeto, que é a construção de uma mini hídrica à saída da barragem do Roxo, e com esta mini hídrica já foi lançado concurso, está neste momento, estamos a receber as propostas, esperemos receber as propostas, decidir a quem vamos adjudicar, e estará a adjudicação feita até julho, durante o mês de julho, agosto estará a adjudicação feita e irá começar a construir a mini hídrica. Esta mini hídrica irá produzir cerca de 3 megawatts, o que quer dizer que dentro do perímetro iremos ficar com 4 megawatts. As nossas necessidades são 3, nós já temos um a mais, que vai reforçar a comunidade de energia e vender
pelos nossos parceiros. Muito bem, um caminho pelas energias limpas e pela eficiência, que é muito importante. João Dotti, enquanto CEO da Magos, mas também enquanto empresário agrícola, porque é produtor de pequenos frutos no sudoeste alentejano, eu perguntava-lhe quais é que são as suas expectativas quanto à concretização da estratégia Água que une apresentada pelo Governo. Bem, neste momento tenho sentimentos opostos, alguma decepção e alguma esperança. Porquê a decepção? Porque acho que há muito pouca ambição no plano. Eu acho que em relação à água devia haver um plano nacional a 20 ou 30 anos, como existe um plano nacional rodoviário, um plano nacional ferroviário, um plano nacional energético, devia de uma vez por todas haver um plano nacional da água. E portanto um plano nacional da água com uma visão de 20 anos e não de 4 ou 5 anos. E portanto tenho aqui alguma decepção. Também alguma decepção porque que tem que ser sempre o Estado a fazer tudo. O Estado não vai ter dinheiro para tudo. E os desafios do mundo nos próximos tempos vão exigir do Estado investimentos noutras áreas, nomeadamente na defesa e noutras áreas, e portanto o dinheiro não vai chegar para tudo. Porquê que também não se introduz aqui uma variável de investimento privado na questão da água? Nós não podemos estar à espera que o Estado pague tudo. O Estado não tem de pagar tudo. Eu, se tenho uma terra de sequer que gostaria de transformar em regadio, eu se calhar estaria disposto a pagar qualquer parte do investimento para a tornar em regadio. Portanto, de uma vez por todas temos de tirar a carga ideológica do nosso país e pode haver investimentos em infraestruturas de regadio que possam ser feitas pelo Estado, a meias com os privados ou só pelos privados. E, portanto, aqui há aqui alguma decepção. Outra decepção que eu tenho também em relação é que isto seja um PowerPoint, como muitos que nós já vimos. Conheço quem trabalha em planos de rega há 40 anos, que já apresentou aos governos não sei quantos planos e depois de seguir às eleições fica tudo na gaveta. Portanto, aqui que isto não seja mais um PowerPoint é alguma decisão que eu tenho. Se reparar, grande parte das medidas, ou muitas das partes das medidas que lá estão mais estruturantes, como os transvases e outras, o que lá está são estudos. E, portanto, medidas concretas de investimento existem, algumas, mas existem muitas que são estudos. E estudos estão feitos há muitos anos, há dezenas de anos que os estudos estão feitos. O que é preciso agora é coragem política e dinheiro para os executar. Mas também tenho esperança, tenho alguma esperança. Para já sou uma pessoa sempre com esperança e positiva por natureza. E existem medidas concretas e mais vale aquilo do que nada. O problema deste país é que é sempre pouquinho, Nós nunca temos uma visão ambiciosa de 30, 40 anos, é sempre medidas de 3, 4 anos. Mas mais vale aquelas que lá estão, parte das que lá estão, e portanto a minha esperança é que pelo menos as que lá estão evidenciadas e identificadas com valores, que sejam executadas. É a esperança que eu tenho. Porque, de uma vez por todas, os políticos têm que pensar que a água é dos elementos mais importantes para o desenvolvimento. E uma coisa que é muito bom para um país, a água, em termos de coesão territorial, não há nada melhor do que a água para fazer coesão territorial. Não é subsídios para os jovens irem viver para o interior, não é nada disso. É pôr água, e veja o que se passou aqui nesta zona do Alentejo, o que é hoje a quantidade de pessoas que aqui trabalha, que vê do nível de vida que melhorou, os investimentos que se fizeram em habitação e outras coisas. Portanto, de uma vez por todas, se virmos que a água, como coesão territorial, para além de economicamente para a agricultura ser fundamental, para fixar populações e para desenvolver zonas do país menos desenvolvidas, a água é fundamental. Portanto, uma mensagem de alguma decepção, porque esperava muito mais ambição, mas também alguma esperança que as medidas que estão elencadas que sejam efetivamente realizadas e que não fiquem no PowerPoint. Joaquim, aqui como, agricultor, empresário agrícola no perímetro do Roxo, ficou satisfeito com as medidas que viu apresentadas na estratégia? Então faço quase minhas as palavras do engenheiro João Dotti, fiquei com um misto de decepção, porque podíamos ir mais longe, mas também com um misto de esperança que desse um passo em frente. É preciso não parar com estes investimentos. Em relação concretamente o Roxo, acho que ficou muito aquém do que aquilo que o Roxo precisa e que o regadio, grande parte do regadio do Alentejo precisa do mais antigo, está fora das previsões neste momento da estratégia de água que une. Por exemplo, o Roxo ficou para ali com se calhar 20 ou 25% previstos dos investimentos que ele necessita.
E aí acho que ficou curto. Mas, enfim, é sempre um passo que se dá, Deus queira que não seja para parar, que não seja para estar mais 40 anos à espera como tivemos com o Alqueva, porque isto está mais que provado, esta região, que isto mudou com a água. Como o engenheiro João Dote disse, com a água é fundamental para o desenvolvimento das regiões e para a coesão territorial. Isso é, se queremos ter um país pujante em termos agrícolas e não só, turísticos e tudo, água é fundamental. E você tem isso na sua empresa, não é o caso da sua empresa, desde que a água no Alqueva cresceu imenso, não é? Hoje em dia, quantos hectares é que produz de que culturas? E tem culturas diversificadas, não é? Sim, neste momento a gente cresceu muito com a chegada da água do Alqueva. Fomos sempre, já no tempo do meu pai e eu com o meu irmão continuamos, fomos sempre agricultores à procura de água, tempo com furos, com charcas, com isso tudo, mas desde que chegou a Alqueva realmente isto mudou de panorama porque temos uma garantia de água. Uma garantia de água que dá-nos para 3, 4 anos, estamos garantidos. Isso mudou as nossas culturas, estamos a apostar mais em culturas um bocadinho mais exigentes em água, como é o milho, estamos a fazer já o olival, temos um leque de culturas, não queremos ter só permanentes e nem queremos ter só uma monocultura, embora não tenha nada contra as monoculturas, mas acho que nós precisamos ter uma variedade, não podemos ir só por um caminho, até porque quando há um problema não temos safa. E nós crescemos realmente muito com o Alqueva, porque foi, como acabámos de dizer aqui, a água é fundamental para o desenvolvimento. Este podcast tem o apoio da Magos Irrigation Systems. António Parreira, realmente a estratégia esteve em consulta pública até ao dia 25 de abril. Acho que houve vários contributos. Imagino que a vossa associação, o Rocho, terá dado também alguns para melhorar a estratégia. Quer-nos falar desses contributos? Sim, primeiro dizer-lhe isto, de que no documento Água que Une, eu considero dividido em duas partes. A primeira parte é a estratégia que foi definida, que vai até 2043, tendo dividido até 2026 e 26 a 43, e que aí tem dois aspectos que eu realço são fundamentais, que é o armazenamento de água. Nós no nosso país não temos falta de água, é preciso dizer isto, nós não temos falta de água, nós só temos falta de armazenamento. E de facto nesse documento vem lá o armazenamento. Depois, é outra situação muito importante, nós não temos falta de água, mas há determinadas regiões que têm a falta de água. E portanto vem aqui uma outra palavra que é as interligações. E estes dois aspectos estão contemplados no documento da Água que Une e na sua estratégia, assim espero que o próximo governo e os outros venham a seguir, independentemente das suas cores políticas, venham a realizar estes dois aspectos que são essenciais. Quando passamos para as partes da medida, aí é uma desilusão, porque de facto as medidas não refletem nada aquilo que está no documento anterior. Este armazenamento de água e estas interligações. E vejamos, começando por aqui, antes de entrar no Rocho, que é importante, como é que é possível nós pensarmos que vamos reforçar todos os regadios existentes a partir da Alqueva, quando a Alqueva foi feito para regar 110 mil hectares e abastecer a barragem do Rocho. E neste momento está a regar quase 170 mil, está a abastecer o Rocho, vai abastecer Monte Rocha, prevê-se abastecer Santa Clara, com a mesma água. Isto é impossível. Isto vai faltar a alguém. Vamos entrar todos em restrições. E ainda por cima, quando na Água que Une, está lá uma coisa que é muito importante, que é as interligações. Então, nas interligações, porque é que não... E está lá a interligação, que é fundamental para isto, que é a interligação do Tejo ao Guadiana. Porque ele vem até Elvas, até o Caia, do Caia para o Guadiana, está muito próximo, é muito fácil de a fazer. E é por aqui que tem que começar. Não se pode pensar em retirar mais da Alqueva quando ele já está esgotado. Temos de começar pela interligação do Tejo ao Guadiana e depois, a partir daqui, o Alqueva poderá dar apoio a Santa Clara e ao Algarve. Agora até lá não. E quando olhamos para o documento da Água que Une, e o João Dote deu um toque nisso, é determinadas coisas que nós pomos no papel, quando vão para a prática, não poderá ser. E nas medidas já está a ligação da Alqueva até 2030 e a ligação depois do Tejo até ao Guadiana será de 2030 a 2043.
Então, até lá morremos todos. Não há água para ninguém. Isto não pode ser. Isto são incongruências que não se entendem. Deixa-me só interrompê-lo para colocar a mesma questão ao João Dotti em relação a esta questão da ligação do Alqueva ao Mira, porque, sendo produtor de pequenos frutos nesta região, tem uma visão certamente diferente. Pergunto-lhe eu se considera que, de facto, para que a sua produção tenha água de forma estável e contínua, esta ligação deverá ser feita ou deverá-se esperar-se primeiro que se faça a ligação do Tejo ao Guadiana? Eu acho que há uma coisa que, independentemente das regiões, Portugal tem um conjunto de infraestruturas feitas e perímetros de rega, e eu acho que a primeira opção, em vez de fazer crescer a rega por outros lados, é pôr água nestes perímetros de rega. Primeiro, arranjar dinheiro, privado ou público, ou PPP, ou o que for, para arranjar todas as perdas que haja nestes perímetros de rega, porque em quase todos eles têm os seus problemas, mas todos têm problemas que têm que ser arranjados. Não faz sentido estar a pôr lá mais água sem arranjar primeiro os problemas que tenham de fugas e outros tipos, e pressurizar as condutas que sejam possíveis pressurizar, pronto, modernizá-los. Mas se estão feitos, se existem regadios, se existe cultura de regadio, se existe investidores, se existe tudo a funcionar, faz algum sentido ir esticar zonas de regadio para outras zonas do país antes de pôr água nestas zonas? E quando muitas vezes estamos a falar de quantidades de água relativamente pequenas. Na zona do Mira são precisos 30, 40 hectómetros por ano para pôr a zona do Mira a produzir, que é a zona que maior valor acrescentado tem por um metro cúbico de água, devido ao microclima que tem, devido ao tipo de culturas que estão instaladas, e portanto, nós estamos a falar de qualquer coisa. Portanto, para mim, acho que isso nem tinha discussão, isto é absolutamente linear. Todas as infraestruturas estão feitas. Se existem agricultores com cultura de regadio, se existem toda uma economia relacionada com o regadio ali à volta, então vamos lá pôr água. Para que é que vamos fazer crescer para outras zonas? Depois poderíamos pensar, porque efetivamente Portugal só aproveita 12 ou 13% da água que passa nos seus rios, portanto, claramente Portugal não tem falta de água. Portugal tem um gravíssimo problema de gestão de água. Pronto, e portanto, então aí sim, numa visão mais de médio prazo, mas imediatamente o que eu faria era pôr água nos regadios, tratar dos investimentos de renovação, de remodelação dos regadios existentes e pôr água nesses regadios. Isso parece-me perfeitamente claro. A ligação a Santa Clara é um investimento de 30 milhões para o Estado, não tem qualquer valor. Isso, e mesmo que o Estado não o queira fazer, tenho a certeza que privados o fariam para que a zona do Mira pudesse continuar a produzir. Portanto, essa para mim não tem discussão, é uma das medidas que está no programa, e penso que já está a ligação a Montarrocha, e portanto era ligar a Santa Clara, mas mais em termos conceptuais, para não estar aqui a defender a minha capoeira, mais em termos conceptuais, acho que pôr água nos regadios existentes, renovar e pôr água antes de aumentar os perímetros de rega, acho que devia ser a prioridade das prioridades. Portanto, permite-me... Sim, por favor. Sim. Acho que o João Dotti tocou no ponto, de facto é fundamental isto, antes de expandir mais, centrar naqueles que existem, ou então reforçá-los. E é aqui que eu vou dizer aquilo que, na pergunta que me fez, que eu fiz aqui uma derivação, não cheguei a responder à pergunta, o que é que o Roxo tinha respondido na consulta pública que terminou no dia 25 de abril. De facto, o Roxo respondeu, e uma das coisas que tem lá que nós respondemos, que encaixa perfeitamente nesta ideia que o João Dotti disse, que era o reforço do Roxo. O reforço do Roxo a partir da Ribeira de Teres é um projeto já antigo. O Roxo, quando foi concebido, era para se fazer a Alqueva e ligar a Alqueva. A Alqueva teve para não se fazer e teve que ir para uma alternativa. A alternativa foi estudada nessa altura, foi a ligação da Ribeira de Teres ao Roxo. Permitia um encaixe substancial, tal o estudo está a ser feito, foi financiado pelo PRR, mas não vemos isto nas medidas de água que une. Isso permitia, se fosse feito este reforço da Alqueva a partir da Ribeira de Teres, se calhar permitia libertar, digo eu, o estudo a dizê-lo, mas o estudo antigo aponta para isso, perdia em termos médios à volta 15 milhões de metros cúbicos de água. Esses 15 milhões que libertava daqui, possivelmente já poderiam ir para Santa Clara. E é assim que se poderia ir avançando, aproveitando algumas destas afluências e ligando-as também. Mesmo antes de vir a ligação do Tejo, há pequenas coisas como esta, deste projeto. Isto é uma das coisas que nos causa muita moça a nós hoje e não conseguimos perceber porque é que este projeto não tem pernas para andar da ligação de Teres, e deve ser bem explicado porque é que ele não tem pernas para andar, a ligação da Ribeira de Teres ao Roxo, que é um projeto muito simples e muito fácil de executar. Outra das questões que nós pusemos, não vemos também nestas medidas que unes, nós temos também no PRR, está-se a fazer o estudo, da modernização
modernização, como este estudo. Este estudo está a ser feito, está a ser renovado agora, financiado pelo PRR, foi lançado concurso a uma empresa, enfim, de renome que está a executá-lo e, portanto, ele, dentro de poucos meses, está pronto. Se o quiser começar a executar, está pronto para ser executado. Com as verbas, com aquilo tudo, está pronto para ser executado. E o documento da Água Quiúne tem lá 5 mil milhões de euros para gastar. Portanto, estes projetos cabem perfeitamente lá. São uma gota d'água dentro dos 5 mil milhões de euros. Esta ligação da Ribatejo, que é o outro da motorização, também dentro de 3, 4 meses está pronto para ser lançado em concurso. É um projeto de maior volume de financiamento, que irá à volta dos, pensamos, de 50 e os 60, 55 milhões de euros, por aí, o estudo dá dizê-lo no final, mas são projetos que estão prontos, se quiserem no final deste ano podem lançá-los para o concurso, início de 2026, podem lançá-los no próximo quadro em 2026. Como outro, que já podia ter sido lançado, deixa-me só terminar aquilo que nós dissemos em relação ao Água Quiúne e que respondemos à consulta pública, que é o canal condutor geral, que eu já aqui falei. São 4 milhões de euros. Está há 3 ou 4 anos pronto para entrar em concurso. Já foi submetido ao PDR, já passou pelo PRR e anda aqui. São perdas, que lá estão, não podemos, temos que modernizar, temos que ser eficientes. E, portanto, só estes projetos, por mim, seriam suficientes para mudar aquela concessão e para formar a minha opinião. Tem muito receio quando se aplica esta Água Quiúne e se vai às medidas. As medidas não têm nada a ver com aquilo que está no contexto e com a estratégia que foi definida. E a questão do financiamento preocupa-o? Aqui o João Dotti falou de haver uma componente mais de financiamento privado. De qualquer maneira, o nosso Ministro da Agricultura disse já publicamente que financiamento não será problema. Preocupa-o quando olha para 5 mil milhões? Olha, primeiro preocupa-me que haja uma definição clara sobre quais são os projetos prioritários dentro disto. Essa é a primeira razão. E a partir daí parece-me 5 mil milhões de euros dava para fazer muita coisa agora. E que não precisaria, é evidente, poderá haver e cada vez nós mais temos que a componente privada até que entrar, que nós estamos a assistir mesmo dentro das associações de regantes, nós temos que fazer algum esforço interno para os projetos que antes eram financiados a 100%. E agora não são. Mas, de facto, neste momento, com o dinheiro que existe, se for bem aplicado, se for nas medidas corretas, pode-se fazer uma grande melhoria, o país pode produzir muito bem, foi aqui levantada, se eu tiver uma terra de regadio, eu posso produzir 5 a 6 vezes mais. Isto é importante para o país, é importante para a nossa economia, e portanto temos que entrar por aí, não há que ter receio, temos que pôr já, e aquilo que está a produzir deve ser prioritário. As zonas que estão a produzir, não deixar que essas zonas fiquem mortas e irmos criar umas novas que ainda não produziram. Devo reforçar esta. E porque falou de soberania alimentar e de autoabastecimento, isto leva-me aqui a outra questão que vou perguntar ao Joaquim. O Joaquim é, permita-me usar a expressão, um dos resistentes da produção de cereais no Alentejo e em Portugal. Enfim, esta área da produção de cereais tem vindo a diminuir, infelizmente. O que eu lhe pergunto é se acredita que Portugal pode vir a sair desta situação em que é um dos países do mundo com menor autoaprovisionamento de cereais. O que é preciso fazer para que isto mude esta situação? Bom, que seja possível ser autossuficiente, acho que isso é impossível, praticamente, com os dias que correm. Agora, que podemos melhorar, acho que podemos melhorar, e melhorar com algumas medidas de que já foram aqui postas. Por exemplo, se tivermos a produção de energia para pôr a água mais barata ao agricultor, se tivermos os preços da água têm que ser diferenciados, as ajudas não se fazem com 100 euros por hectare. Ninguém vai deixar de fazer uma cultura permanente ou uma cultura mais rentável de uma hortícola para ir fazer cereais por 100 euros. Isto é impensável. Tem que se criar medidas de base e nós na nossa atividade, vamos tentando resistir a manter a produzir algum cereal. Primeiro que fomos criados em culturas anuais. Não fomos criados, nós viemos desde o arroz até os cereais, já fizemos tudo praticamente. Mas preocupa-me esta falta de autoaprovisionamento, com os dias que correm, como está o mundo neste momento, preocupa que nós temos autoaprovisionamento de 15 dias ou de um mês. Quer dizer, isto acho que é... Mas tem que se criar estratégias, e as estratégias não são com os 100 euros, as estratégias são, se calhar, diferenciando o preço da água para os cereais, será incentivando as pessoas a produzir mais cereais, não sei como, está-se a tentar a valorizar os cereais, porque realmente a gente tem qualidade e a produz um bocado para consumo humano. E uma coisa que me chateia no meio disso é...
Toda a gente gaba o cereal português, desde a cevada, o trigo, o milho, não sei, tudo muito bonito. Mas depois, quando se toca a falar de preços, falamos do preço do barco, que vem de fora, que a grande parte dele é produzido sem qualquer controle nosso. Estamos aí com um nível de exigências para com o produtor português e aceitamos tudo. Ainda agora o milho, segundo sei, foi renovado por mais 10 anos a importação de milho geneticamente modificado com eventos que não são autorizados na Europa. Quer dizer, isto é a gente estarmos a ir para uma guerra com armas completamente diferentes. E assim é difícil a gente lá chegar. Agora, da minha parte, vou lutando, continuar a lutar e vou continuando fazendo cereais, por enquanto, até resistir. Esperemos que continue por muitos e bons anos. E passava ao João Dotti para lhe colocar esta questão. Escreveu no editorial da revista da Magos, enfim, que com a atual turbulência mundial, acredito que a produção de proximidade deve ser protegida e incentivada. Acredita que a soberania e a competitividade económica da Europa passam por adotar políticas protecionistas? Essa palavra de protecionismo é demasiado, não pode ser vista, porque há áreas da vida de um povo, de um país, que tem que passar ao lado do protecionismo. Reservas estratégicas energéticas, reservas estratégicas alimentares têm que passar. Nós não podemos estar a entregar a nossa alimentação a terceiros. Eu acredito sinceramente que vão haver medidas no sentido de incentivar, proteger a produção de alimentos nos próprios países, porque com a turbulência do mundo, com os problemas que o mundo pode ter, nós temos que ter uma reserva estratégica alimentar para um determinado período. Isto inclusive devia ter sido logo negociado na nossa entrada na Comunidade Europeia. Eu sei que isto tem que ser uma alteração do que é o liberalismo total, a globalização, mas nós quando olhamos para os combustíveis, por exemplo, nós os combustíveis, um país tem que ter uma reserva de X dias de combustíveis, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Portanto, e nos alimentos devia ser também a mesma coisa. Nós não podemos estar totalmente condicionados, que por uma greve que nos cortem as autoestradas que dão para a Espanha, nós ficamos aqui a morrer à fome. O que estamos a assistir hoje com as principais commodities agrícolas, em termos de especulação de preços, leva a uma instabilidade enorme na produção agrícola. E, portanto, também o mundo também tem que pensar um pouco sobre isto, a Europa também tem que pensar, porque nós podemos criar condições para o agricultor produzir, dar-lhe alguma ajuda, numa lógica de reserva estratégica alimentar, mas depois também temos que proteger os preços, porque ele vai plantar, vai ter todos os custos e depois não pode ficar a saber o que é que me vai acontecer daqui a 3 meses ou 4 quando eu for colher a cultura. Portanto, não numa lógica de protecionismo, mas numa lógica de reserva estratégica alimentar. Eu acho que os países têm que produzir uma parte daquilo que consomem. Muito obrigado pela vossa participação no FENARECast. Muito obrigado também à Magos Irrigation Systems por apoiar este podcast sobre agricultura e regadio. Ouça este e outros episódios no Spotify e YouTube Podcasts. Este podcast tem o apoio da Magos Irrigation Systems.